Então, galera, hoje estou aqui para falar com vocês sobre um dos meus autores favoritos. Meu nome é Leonardo e você está no canal sobre livros e leituras. Quando eu criei o canal, eu decidi que pelo menos, eu não sabia, ainda não sei para onde o canal vai descambar. Talvez ele descambe aí para literatura e a gente fique aí nesse terreno mesmo. Mas alguns autores de ficção, de não ficção, com certeza eu vou falar, tá? E autores favoritos, claro que precisarão estar aí presentes. Dois autores em específico de não ficção, eu gostaria muito de apresentar algumas obras deles aqui. Um deles é o Chesterton, já gravei um vídeo sobre o tempero da vida do Chesterton. E outro autor de não ficção favorito, é um dos autores que eu mais gosto, que é uma das mentes mais brilhantes aí do século XX, e com certeza o maior pensador cristão do século XX também, tá? É o autor, esse cara aqui, ó, C.S. Lewis, o C.S. Lewis, tá bem? Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre um desses livros aqui, tá? É o livro, esse livro do meio, que se chama Christian Reflections. Não há tradução desse livro em português ainda, mas seria Reflexões Cristãs, né? Aí, tradução ao pé da letra mesmo, Reflexões Cristãs do C.S. Lewis. Eu já mostrei esse livro aqui em um outro vídeo, que é o vídeo sobre as leituras que eu pretendia fazer em dezembro, e fiz essa leitura em dezembro. Esse vídeo está sendo gravado aqui no último dia de dezembro, tá? Último dia não, dia 30 de dezembro estou gravando esse vídeo, tá? E eu não sei quando ele vai aí, quando eu vou colocar ele no YouTube, no meu canal. Mas enfim, última leitura que eu programei para dezembro, consegui cumprir todas as metas aí de leitura para dezembro. E o livro da vez, o último livro que ficou foi esse daqui, Christian Reflections, do C.S. Lewis, tá bom? Gente, essa edição aqui, como eu já falei, tem 3 livros do Lewis, que é O Regresso do Peregrino, Deus no Banco dos Réus. Esse título, Deus no Banco dos Réus, é impressionante. E o Christian Reflections, que eu vou falar um pouco com vocês agora. O C.S. Lewis, como dá para perceber, ele é um pensador cristão. Ele foi agnóstico, foi ateu, foi cético, foi uma pancada de coisas aí, e se converteu à igreja anglicana, ao cristianismo, na orientação anglicana, a partir de uma leitura também, né? O que influenciou muito a conversão do Lewis foi a leitura do livro do George MacDonald, né? Sobretudo os livros de não ficção do George MacDonald, como Lilith, The Princess and the Globe, influenciou muito a conversão do Lewis. Eu quero começar aqui falando para vocês sobre os livros que eu tenho, tá? Do C.S. Lewis aqui. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Ó, o primeiro livro do Lewis que eu tenho, além desse daqui com 3 livros, tá? Além desse aqui com 3 livros, eu tenho também Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, tá bom? Foi o primeiro livro do Lewis que eu comprei. É também um livro de ficção. Lewis escreveu, além das Crônicas de Nárnia, que é o mais famoso dele, talvez aí de não ficção, de ficção, ele escreveu as Crônicas de Nárnia, escreveu também a Trilogia Cósmica, são 3 livros de ficção científica do C.S. Lewis. Tem esse daqui, a Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, tá? Tenho também esse outro livro aqui. Esse livro aqui eu já li 4 vezes, que se chama Um Experimento na Crítica Literária, tá? Um Experimento na Crítica Literária. Existe uma outra tradução desse livro para o português, mas para o português de Portugal, tá? Que se chama A Arte de Ler. Na verdade, gente, esse livro aqui do Lewis, ele é muito mais uma arte de ler do que um experimento na crítica literária, tá? Apesar de o título original ser isso mesmo, um experimento na crítica literária, a tradução portuguesa, a arte de ler, acho que corresponde melhor à proposta do livro, tá bom? Outro livro que eu tenho dele aqui se chama O Problema do Sofrimento. Ele tem uma perguntinha bem clássica aqui da filosofia, da teologia, tá? Que é essa pergunta que está aqui, ó. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que permite que as suas criaturas sofram? Por que permite que sua criatura sofra? Esse livro, O Problema do Sofrimento, do C.S. Lewis, é um dos textos filosóficos mais importantes do Lewis e um dos mais difíceis também. Tem outro livro dele aqui, que é esse livro aqui, O Peso de Glória.
Esse livro aqui eu paguei 2 temers, aí numa sebo aqui de São Paulo. E tenho outros aqui. Esse outro livro aqui, gente, sabe aquele livro que você tem carinho, amor, paixão, você não empresta, não vende, não, não dá de presente? Esse livro aqui, para mim, é uma das coisas mais lindas que eu tenho do Lewis. É um livro que eu tenho muito carinho, tá? Essa edição aqui, tá? The Complete C.S. Lewis Signature Classics. Esse livro aqui do Lewis, tá? Esse livro aqui, esse livrão, ele tem 7 livros, tá? Eu, mais uma vez, não sei se vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas ele tem aqui 7 livros, tá? São 7 clássicos do C.S. Lewis, todos eles já foram traduzidos para o português, tá? Tem o Cristianismo Puro e Simples, tem Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, tem outro livro chamado O Grande Abismo, aqui está The Great Divorce, é O Grande Abismo. Tem outro livro aqui que é O Problema do Sofrimento, que eu tenho aqui também em português. Tem um livro aqui que é Milagres. Tem outro livro aqui que é A Grief Observed, que foi traduzido em português por Um Luto em Observação. Anatomia de uma Dor. Um Luto em Observação. E tem o último livro aqui que é A Abolição do Homem. Para mim, um dos livros mais incríveis do C.S. Lewis, que é A Abolição do Homem, tá bom? Então, são 7 livros, né? 7 livros do Lewis só nesse volume aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre o livro da vez, que é o Christian Reflections. Gente, esse é o livro, sem dúvida, mais difícil do Lewis que eu li, tá? Ele é um livro dificílimo. Gente, é algo assim fora do normal. Não é porque o livro está em inglês, é pela temática mesmo do livro. São coleções de ensaios que o Lewis escreveu em vários momentos, tá? Esse livro aqui esses ensaios foram depois selecionados, agrupados, né? Foram agrupados, deixados aí todos juntos pelo Walter Hooper, porque são textos que Lewis escreveu em vários momentos da vida. E o Walter Hooper juntou esses ensaios e produziu então esse livro aqui, tá? Aqui tem o sumário, tá bom? Dá para vocês verem. Gente, o Lewis vai falar nesse daqui, tá? Eu vou falar para vocês os ensaios do livro e fazer alguns comentários. Existe o primeiro capítulo é Cristianismo e Literatura. Tá? Cristianismo e Literatura. Para mim, é o ensaio mais impressionante do livro. É algo fabuloso, extraordinário, como Lewis consegue aproximar o cristianismo da literatura. Tá? É claro que Lewis ele era crítico literário, foi professor em Oxford, professor em Cambridge, ele deu aula nas 2 universidades de literatura renascentista e medieval. Lewis era professor universitário de literatura medieval, de literatura renascentista. Ele tem livros sobre isso aí também. Tem outro capítulo aqui que se chama Cristianismo e Cultura, também é fabuloso. Outro que se chama Religião, Realidade ou Substituto. Tem um capítulo, um ensaio sobre ética. Tem outro ensaio aqui sobre o De Futilitate, não sei se assim se pronuncia, é um texto em latim. Eu vou falar daqui a pouco também sobre essas menções, essas frases em latim e tal. Tem o que ele chama de O Veneno do Subjetivismo. Tem também sobre o Funeral de um Grande Mito, que é, gente, extraordinário. Extraordinário, fabuloso, incrível. Não tem palavras para falar sobre esse ensaio que se chama O Funeral de um Grande Mito. Tem outro ensaio chamado sobre música na igreja e também sobre historicismo. Um ensaio sobre os Salmos, outro ensaio sobre a linguagem da religião e outro ensaio sobre a oração de petição, que ele coloca como um problema sem resposta. É claro que é um problema seríssimo esse tipo de oração dentro aí da teologia. Tem outro ensaio aqui também, que é o único ensaio que eu sei que existe tradução em português, que se chama Teologia Moderna e Criticismo Bíblico. E o último aqui, o último ensaio, se chama The Seeing Eye, onde ele vai falar sobre viagens interestelares, tá bom? Ele parte aí de uma afirmação de um russo, deixa eu ver se eu acho aqui, ele parte de uma afirmação de um russo, ele diz assim, ó, dizem que um russo, né,
foi ao espaço, né? E chegando no espaço ele diz que não encontrou Deus. Aí C.S. Lewis parte dessa ideia, né? O russo foi para o espaço e chegando no espaço ele volta do espaço e diz assim, ó, fui para o espaço e não vi Deus. Aí C.S. Lewis ele vai partir dessa ideia do cara e vai fazer algo extraordinário, gente. Porque é natural que o estranho seria se esse russo tivesse encontrado Deus no espaço. E C.S. Lewis fala, mas não há surpresa nenhuma que ele não tenha encontrado Deus no espaço, né? Isso não serve como uma crítica à religião, porque na verdade só confirma a religião, porque o cristianismo ele parte da ideia de que Deus não é um ser palpável, né, de carne e osso, restrito a lugar, restrito a tempo, né, restrito a espaço. Então, quando o cara diz que não encontrou Deus no espaço, não está dizendo nada de extraordinário. E pensando ele que está fazendo uma crítica ao cristianismo, ele está fortalecendo o cristianismo, porque mais uma vez ele fortalece a ideia de que Deus não está preso nem ao tempo nem ao espaço. E que ele pode continuar viajando aí planetas e planetas e planetas e ele não vai encontrar Deus mesmo, né? O cristianismo parte dessa ideia de que Deus não é limitado nem ao tempo nem ao espaço. E ele faz então uma leitura sobre viagens interplanetárias, que é o último capítulo do livro. E, gente, é o livro mais difícil que eu li do Lewis até agora, então eu li aqui pelo menos uns 14 livros do Lewis, tá? Pelo menos 14. Eu não tenho aqui outros, os que eu tenho estão aqui. Os que eu li outros, mas não tenho aqui comigo agora. E de todos os livros do Lewis que eu li, esse é sem dúvida o mais difícil. É dificílimo, é truncado, por dois motivos. O primeiro é que Lewis ele vai falar de história, ele vai falar de sociologia, vai falar de antropologia, vai falar de teologia, vai falar de filosofia. Ele dialoga muito em todos os ensaios com Hegel, com Nietzsche, com Marx e com muitos outros autores, tá? Na teologia ele vai dialogar com Bultmann, com Paul Tillich e com muitos outros autores. Inclusive ele faz uma crítica à teologia do Novo Testamento do Bultmann, que é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Ele desconstrói totalmente algumas premissas básicas do pensamento bultmanniano. E é algo sensacional. O livro é difícil por quê? Por essa abordagem, por essa quantidade de assuntos, né? Ele está em um ensaio falando sobre filosofia, daqui a pouco em outro ensaio ele está falando de teologia, passa um outro ensaio ele está falando de história, no outro ensaio ele fala de crítica literária, aí no outro ensaio ele já volta e fala de, sei lá, de psicologia, como a questão do ensaio sobre o subjetivismo, tá? Que domina o pensamento do século XIX, na virada do século XIX para o XX, tá? E que aí vai se perpetuar em várias orientações filosóficas no século XX. Então ele vai trabalhar muito. Então são vários campos que o Lewis vai trabalhar e aí fica muito difícil a leitura, né? Porque ele fala de história, às vezes você tem um conhecimento de história, às vezes ele fala de filosofia, você tem um conhecimento de filosofia, mas é difícil acompanhar Lewis por todas as áreas que ele se interessa. É difícil seguir Lewis em todos os meandros aí do conhecimento que ele percorre. Então é um livro muito difícil, porque são vários ensaios, cada um sobre uma área diferente do conhecimento. Então, às vezes, você fica meio perdido em determinado campo, né? Fica meio perdido. É extraordinário. Outra coisa que torna o livro difícil é a quantidade de textos em latim, são trechos em latim e em grego, sem tradução nenhuma. Poxa, você precisa virar um poliglota para ler o livro. Parece que é assim, né? Às vezes parece que você precisa virar um poliglota para ler o livro. O cara fala, tem texto em latim, tem texto em grego. Teve hora que eu pensei, daqui a pouco ele vai citar texto em aramaico e em sânscrito. Eu vou ter que parar, virar um poliglota, voltar para a leitura do livro. Porque é muito, 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 muito erudito. Muitos termos técnicos de várias áreas. Então fica meio complicado. Isso torna a leitura muito difícil. Mas é incrível, mesmo assim, tá? Ele mesmo citando vários trechos em latim, vários trechos em grego, não deixa você perdido, tá? São trechos, às vezes, um pouco longos, outros mais curtos, mas você não fica perdido em nenhum momento na leitura, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui um exemplo disso, no capítulo chamado Teologia Moderna e Crítica Bíblica, Criticismo
Criticismo Bíblico, onde ele vai citar aí vários trechos também em latim. Tá? São muitos trechos em latim. Ó, um exemplo de texto em grego, tá? Tá aqui, ó. Vou marcar aqui com o dedo. Tá aqui nessa linha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá? Esse é um texto em grego sem tradução. Se fosse em finlandês eu entendia, mas em grego, lógico que eu estudei grego um tempo, mas não dou conta hoje, depois de tanto tempo sem estudar, de entender muita coisa que ele está citando aqui. Aqui embaixo também, olha o tanto de trecho em grego. Deixa eu ver aqui, ó. Olha o tanto de trecho que ele cita em grego. Gente, isso aqui torna a leitura assim bastante difícil, mas são trechos curtos, tá? Quem já encarou O Nome da Rosa, do Umberto Eco, não vai se assustar com trechos em latim, né? E é até bonito, né? Você acompanhar esse tipo de leitura. Mas aqui não é só o latim, aqui tem grego e aqui tem várias outras coisas, tá? Enfim, gente, esse livro aqui é extraordinário. A questão esse livro não está traduzido para o português ainda. Existe hoje, em 2017, houve assim um boom de traduções do C.S. Lewis. C.S. Lewis foi traduzido muito em 2017, porque a Thomas Nelson decidiu publicar várias obras do C.S. Lewis, vários textos clássicos dele, já muito conhecidos, que havia até outra tradução, e lançou uma nova edição bonitinha, com a capa muito bonita, um texto bem diagramado, coisa mais linda, tá? Mas alguns textos do livro continuam sem tradução. A Gabrielle Gregson traduziu muitos outros livros do Lewis e sobre o Lewis, mas ainda também muitos deles do Lewis continuam sem tradução, né? Esperamos aí que os tradutores de Lewis cheguem a esses livros aqui que ainda não estão traduzidos. Só O Regresso do Peregrino que está traduzido. Christian Reflections e God in the Dock não está traduzido ainda. Então esses dois livros de ensaios do Lewis não foram traduzidos. E é impressionante, porque há muitos livros do Lewis sendo traduzidos, mas os livros de ensaios, que para mim são assim o que de melhor o Lewis escreveu, claro, ele escreveu muitos outros aqui, como o Cristianismo Puro e Simples, o Grande Abismo e etc. Vários outros livros, mas a Abolição do Homem, mas os livros de ensaios do Lewis ainda tá precisando aí de uma atenção dos tradutores, tá? Então esse livro não tem tradução ainda. O que pode compensar? Como eu vim para falar de um livro, o livro não tem tradução, aí você pergunta, pô, quero ler um livro do Lewis, o que eu faço? Existe uma tradução recente de um livro do Lewis, na verdade é uma coleção também de ensaios, tá? Do C.S. Lewis, que se chama Ética para Viver Melhor. Ética para Viver Melhor. Eu achei o título brega, eu achei o título assim bem esquisito, eu acho que Lewis não daria um título desse a um livro dele, tá? Mas é um título bem publicitário, tá? É um título aí feito para vender mesmo, mas é Lewis, tem os textos do Lewis ali e vale muito a pena conhecer, chama Ética para Viver Melhor. Há algumas críticas quanto à edição do livro, né? Com alguns defeitos ali de edição, de diagramação, etc. Mas continua aí como uma dica para vocês, como um contato com Lewis a partir dos ensaios que ele escreveu. Gente, eu comentei no começo que Lewis ele estabelece uma relação entre cristianismo e literatura de uma forma que nenhum outro pensador no século XX, nem agora início do século XXI, início assim, né, 17 anos, do século XXI, conseguiu fazer. Tá bom? Lewis ele é extraordinário, porque ele era crítico literário, professor de literatura universitário, de nível universitário, e escrevia literatura e escrevia crítica literária. Era admirador de John Milton e de um monte de gente aí. Enfim, a relação que ele faz entre cristianismo e literatura é algo que vale muito a pena conferir, tá? E Lewis como apologista a gente não precisa nem comentar, né? Se você acha que ser cristão é sinal, indício de um baixo nível intelectual, você precisa conhecer C.S. Lewis, né, antes de falar uma bobagem dessa, porque Lewis ele mostra para você que é possível ser cristão com alto nível intelectual,
tá? Com Lewis, com a capacidade brilhante que ele tem de pensar as questões de filosofia, de teologia, da fé cristã e de temáticas aí religiosas em geral, mostra que é possível sim ser cristão, ser religioso e ter uma visão de mundo muito ampla, muito esclarecida. Tá? Quanto à relação entre cristianismo e literatura, eu queria indicar dois livros para vocês aqui que não são do Lewis, mas que o Lewis menciona um deles. Tá? Nesse livro aqui, tá? O C.S. Lewis indica esse livro da Dorothy Sayers, tá? Esse livro aqui, chamado A Mente do Criador. C.S. Lewis disse que esse livro aqui é um dos livros mais importantes sobre a relação entre cristianismo e literatura. Tá? Ele vai dizer isso. E esse livro dela aqui, da Dorothy Sayers, eu li já 2 vezes. É um livro impressionante para quem quer pensar a relação entre literatura e cristianismo. Outro livro que eu quero indicar para vocês aqui sobre a relação cristianismo e literatura é esse livro aqui. É outro livro que não tem tradução em português. E mesmo assim dá para encontrar na Amazon. Você pode comprar ele por lá. Esse livro do Lewis aqui eu comprei na Amazon. Esse aqui eu comprei na Amazon. Esse outro aqui também comprei na Amazon. E esse aqui também, tá? Você consegue encontrar na Amazon. Desse livro aqui se chama The Christian Imagination, tá? The Christian Imagination. Esse livro aqui é, para mim, o livro mais importante no mercado sobre a relação cristianismo e literatura. Porque ele vai abordar não só autores cristãos que produziram literatura, mas também autores não cristãos com uma relação com o cristianismo em geral. Tá? Esse livro aqui é editado pelo Leland Ryken, sei lá. Ele não está traduzido ainda, mas eu indico para vocês como a maior fonte de estudo sobre a relação entre cristianismo e literatura. The Christian Imagination. Gente, procure comprar esse livro aqui. Você vai ter uma série de informações importantíssimas sobre essa relação, tá? Então é isso. Esse foi o vídeo sobre The Christian Reflections do C.S. Lewis. Não dá para falar profundamente sobre o livro em si, porque é uma coleção de ensaios. Cada ensaio tem uma temática, cada ensaio tem uma abordagem, e para comentar o livro em profundidade, eu precisaria falar sobre cada ensaio separadamente. Quem sabe surge aí um projeto para 2018 sobre a leitura desse livro. Provavelmente não, por quê? Porque ninguém vai acompanhar a leitura de um livro que não está traduzido, ninguém tem acesso aos textos, então fica a minha informação pela minha informação, sem que muitas pessoas possam ter acesso à fonte, que é o texto original. Tá bom? Feito o vídeo sobre G.K. Chesterton, o Tempero da Vida, agora está aqui feito as minhas considerações sobre C.S. Lewis em geral e sobre Christian Reflections, reflexões cristãs em particular. Saldo aí a minha dívida com esses 2 autores que são, dentre os de não ficção, os mais importantes para a minha formação intelectual. Beleza, galera? Então esse é o vídeo. Forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreve aí, tá? Acompanhe os vídeos, comente, tá? Diga o que vocês acham. Se vocês conhecem Lewis, o que vocês acham do autor, o que vocês já leram dele, tá? E o que vocês acham também de vídeos sobre autores de não ficção e etc. Tá bem? Se inscreve no canal e acompanha aí os próximos vídeos. Forte abraço, mais uma vez.